Estamos muito felizes com a presença de todos vocês e queremos que fiquem à vontade para desfrutarem deste momento de interação, conhecimento e confraternização. Iniciaremos agora com a nutricionista Aline Stevanato, especialista em nutrição clínica e cirurgia cabeça e pescoço, especialista em oncologia e formação em nutrição clínica funcional, abordando a importância da nutrição no processo de qualidade de vida, visando saúde e equilíbrio emocional. Uma salva de palmas, Aline Stevanato. Bom dia a todos. É com grande honra que eu começo essa palestra, né? O nome é Glaucia Amanda. E, antes de tudo, quero parabenizar as mulheres que estão aqui pelo nosso dia, né? Um café da manhã maravilhoso, que hoje está tudo liberado, tá? Não vou falar. Mas é isso. Então, como a Fernanda ela comentou, eu vou falar sobre a qualidade de vida da mulher. Eu abordei esse tema porque, infelizmente, nos dias de hoje, que está chegando no meu consultório, tanto da Ana quanto da Amanda, que a gente sempre discute os casos, é que, hoje em dia, a depressão é doença do século, né? Infelizmente é isso. Então, eu senti uma necessidade muito grande por vivências de colegas, amigos e os meus próprios pacientes vim compartilhar com vocês, tá? Antes eu quero falar com vocês sobre o estresse crônico, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, como você é estressada, né? E as pessoas falam, não, é normal ser estressada, principalmente mulher nos dias de TPM. Só que tem algo que eu quero explicar para vocês antes de falar sobre alimentação, qualquer outra coisa, tá? Eu quero explicar sobre o estresse agudo. O que é o estresse agudo? Por exemplo, eu estou dirigindo o carro, bati. Eu fiquei estressada. Isso é o estresse agudo. Meu marido brigou comigo. Eu sofri um estresse agudo. Deu para entender? O estresse crônico é quando todos os dias você é submetido pela mesma coisa. Então, todos os dias você é continuamente estressada. Normalmente, o nosso organismo, ele é acostumado assim. Vou explicar rapidinho a bioquímica para vocês entenderem, tá bom? Normalmente, o nosso organismo, ele é organizado assim. Tem um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse, que é normal a gente produzir ele. Então, quando tem o hipotálamo, que fica aqui no nosso sistema nervoso central, o hipotálamo ele vai lá, produz o cortisol. O cortisol ele vai produzir 3 neurotransmissores que todo mundo já ouviu falar: serotonina, dopamina e noradrenalina. Beleza. Só que uma pessoa que é constantemente estressada, isso não acontece. Eu vou dar um exemplo que não é para vocês se chocarem, mas eu aprendi que quando a gente dá um exemplo chocante, vocês vão lembrar pro resto da vida. Quando você tem um estudo que pegou vários ratos, e esses ratos eram totalmente estressados e colocaram eles num tubo de ensaio. E eles ficaram 1 mês nesse tubo. Tipo um tubo de ensaio mais grande. E depois fizeram a autópsia deles, né, porque é o protocolo, e abriram o hipotálamo dele, tiraram a amostra e viu que o hipotálamo dele estava totalmente perfurado. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa ela é submetida a um estresse crônico, muito estressada, o hipotálamo dela, que é o que eu falei, que fica no sistema nervoso central, ele fica totalmente perfurado. Então, o hipotálamo, para vocês entenderem, ele produz o cortisol. Então, se o hipotálamo ele tiver danificado, como eu disse, a produção de cortisol vai estar reduzida. E, consequentemente, a noradrenalina, a adrenalina e a serotonina vai estar reduzida. Aí vocês vão entender todo o mecanismo que eu quero explicar para vocês. Então, o estresse crônico gera morte de neurônio. E gerando morte de neurônio pode desencadear depressão, transtorno de ansiedade e várias outras comorbidades. Tá? O hipotálamo que eu falei, ele é responsável pela memória e concentração. Então, quando uma pessoa ela é totalmente estressada, ela é submetida ao estresse crônico, ela tem fadiga crônica. O que é isso? Sabe aquela pessoa que não tem vontade de levantar da cama? Tipo, não quero levantar da cama. Não tem vontade de fazer nada, é desanimada. É porque ela não tem liberação de cortisol. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, ela está depressiva, né, essa pessoa. Pode estar. Só que normalmente, quando tem esses sintomas, ela tem deficiência de cortisol apenas. Ou também
quando a fadiga crônica ela está associada a lapsos de memória e déficit cognitivo. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente pega o celular e fala assim, vou mandar mensagem para minha amiga. Aí você pega o celular e fala, para quem que eu mandar mensagem mesmo? Isso todo mundo tem. Isso são lapsos de memória. Isso tem a ver com deficiência do cortisol, baixa produção de cortisol, porque quem está muito estressado. Sabe aquela pessoa que está bem estressada, você vê que esquece as coisas, que fica estressada, que perde hora. Isso tem tudo a ver com cortisol. Então, muitas vezes, as pessoas, nada contra, eu não sou contra a indústria farmacêutica, não sou contra a psiquiatra, nada disso, eu sou super a favor. E vou. Só que eu acho que, assim, que as pessoas, os médicos têm que ser bem criteriosos, porque quando um paciente chega com esse diagnóstico, às vezes vai tomar remédio e não vê que é apenas dosar o cortisol, só você, o médico, dosar o cortisol e você suplementar, tá? Então, como que a gente pode fazer? Tá, entendi. Então, teve morte de neurônio, como eu expliquei. E como que eu faço? Como que eu faço para aumentar esses neurônios? Algo simples, exercício físico. O exercício físico aeróbico, além de ter prazer, bem-estar, ele gera 2 vezes mais células neuronais. Ele faz a formação de novos neurônios, tá bom? E também, o que ajuda a diminuir as mortes de neurônio, que a gente vai para a parte da nutrição, é o resveratrol. Vocês já ouviram falar de resveratrol? Sim. O resveratrol, muitas pessoas acham que, eu vou tomar suco de uva, tem resveratrol. Sim, tem resveratrol. Só que também, a casca de uva tem bastante resveratrol. Muita gente chupa a uva e joga fora, né? Até que eu sempre indico para todos os meus pacientes fazer chá de casca de uva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Faz chá, só ferver a casca de uva, que faz a decocção, 10 minutos, e você coa, você pode tomar. Então tem bastante concentração de resveratrol. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, vocês conhecem aquele amarelinho? O açafrão da terra aumenta bastante a produção de neurônio. Você pode colocar no arroz, pode colocar no omelete, tem várias receitas que vocês podem colocar. A atividade física, como eu comentei, o ômega 3. O ômega 3 ele tem várias concentrações, EPA e DHA. O DHA, que é a concentração do ômega 3, ele aumenta o hipotálamo, que é o nosso objetivo, né? Aumenta na concentração e aumenta na memória. E o anis estrelado, vocês conhecem anis estrelado? Minha mãe não sabia o que era anis estrelado. Eu falei assim, é que você põe no gin, aí ela lembrou. Né? Então, anis estrelado é bem legal vocês colocarem. Não tem gosto de nada. Às vezes você faz um chá que você não gosta e você coloca anis, ele dá sabor, fica super bom. E a taurina, tem vários estudos. A taurina, além de aumentar os neurotransmissores, a taurina ajuda muito para processos de depressão. Normalmente, eu prescrevo para os meus pacientes de 300 a 600 miligramas. Só que também dá para você encontrar nos alimentos, que são repolho, pepino, nabo e rabanete, que tem a maior concentração. E uma outra coisa que é importante, que eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta você consumir o melhor cardápio que eu colocar, se fazer atividade física, só que se você não dormir bem, tá? Tem muitos pacientes que treinam, que são super atletas, mas não dormem direito, não adianta. O sono, ele é primordial para o sistema imunológico, para a renovação de células, principalmente porque o nosso sono tem 2 fases. Tem a fase que ocorre a indução do sono, que é o GABA, que induz o sono, e tem a melatonina, que ela faz ter a qualidade do sono. Então, tem grupos de alimentos que ajudam a aumentar essas concentrações. Então, por exemplo, se a melatonina, para você saber, é aquele hormônio que todo mundo fala que é o hormônio do sono, né? Que quem produz a melatonina é a serotonina. Lembra a serotonina, o neurotransmissor que eu expliquei para vocês do início? Então, se o paciente, ele tem muitos pacientes que, por exemplo, falam assim, eu durmo super, tenho muita dificuldade para dormir, para pegar no sono, mas eu durmo bem. Então, o que ele tem? Ele tem deficiência no GABA, não tem deficiência na melatonina, entendeu? Então, é só a gente consumir os alimentos corretos. Isso aqui eu vou pular. Então, quais são os alimentos que têm fitomelatonina, que é a melatonina que eu falei, que é da qualidade do sono? O kiwi, aveia, amêndoas, maracujá, linhaça, abacate, cereja.
e semente de abóbora. Esses alimentos, eles têm uma alta concentração de fitomelatonina. Eu sempre sugiro os meus pacientes consumir à noite, como uma ceia, porque ajuda na produção da melatonina. Aí voltou. E o GABA, que eu falei que é para induzir o sono, que são outros grupos de alimentos. Tem o feijão azuki, né? Tem até macarrão de feijão azuki. Tem o chocolate, mas o chocolate que está aqui é chocolate 70%, tá? Não ao leite. Folhas de mostarda vermelha, tem trigo integral, germe de trigo, produtos lácteos fermentados, soja fermentada e o suco de framboesa preta. Então, é mais um resuminho que eu quis falar para vocês sobre o distúrbio do sono, que é importante, não adianta só alimentação, né? Então, sempre vocês preferirem alimentos ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios, evitar alimentos industrializados, fast food, alimentos açucarados, tá? E sempre preferir alimentos calmantes antes de dormir. Por exemplo, chá de passiflora, de mulungu. Quando eu falo mulungu, os pacientes falam, que é isso? Mulungu é uma erva que é muito poderosa. Eu falo que é capotation. Melissa e camomila, tá? São essas ervas que elas ajudam na produção de ter qualidade do sono, não a indução. E aí vamos falar desse assunto que está bem hoje em dia. Então, como eu comentei sobre a depressão, tem alguns nutrientes que a gente consegue ver como marcadores da depressão. O zinco, principalmente. Não sei se vocês têm. Vocês têm aquelas manchinhas brancas no dedo? Alguém tem? É onde a gente consegue ver os sinais e sintomas. O quê? Eu não vi. Aquelas manchinhas assim no dedo são... na unha. Ai, desculpa. Na unha, obrigada. Na unha é uma das deficiências do zinco, tá? Então, tem vários estudos que mostram que o zinco é um dos marcadores de depressão, que tem alguns estudos que mostrou a suplementação de até 25 miligramas dia, que ajuda muito nesses sintomas. E assim, eu não quero suplementar. Obrigada. Não quero suplementar, mas quais alimentos têm zinco? Semente de linhaça, chocolate amargo, gema de ovo, camarão, amendoim, castanha de caju e feijão. Esses alimentos têm uma alta concentração de zinco. A vitamina D, né? A vitamina D, ela é estudada no mundo todo. A vitamina D, eu falo, paciente, principalmente que você tem histórico familiar de doença autoimune, tem que dosar a vitamina D, né? Então, se a vitamina D estiver baixa, tem indicação para ter depressão, doença autoimune, câncer, tem que olhar. Então, esse é um estudo controlado e randomizado que foi suplementado 800 UI, dose baixa. Né? Quem é da farmácia sabe que é uma dose muito baixa, 800 mil UI, que teve uma melhora significativa da depressão. E tem vários outros estudos de 5 mil UI, uma vez a semana, que dosou, mas a gente sempre vê no consultório, né, Ana? A gente sempre conversa. Paciente, está depressivo, dosa vitamina D. Sempre chega no consultório vitamina D 13. A gente coloca a vitamina D lá em cima, tipo, 7 mil UI uma vez a semana, por 8 semanas, o paciente melhora. Significativamente, disposição, ânimo, essas coisas. Então, a vitamina D é ideal. E tem que suplementar, não adianta. Dá para tomar sol, só que a absorção é bem ruim. A curcumina, como eu comentei com vocês, que é o açafrão da terra, né? Também tem como suplementar, só que dá para vocês também colocar na alimentação, como shots de manhã, não sei se vocês conhecem. Eu sempre sugiro um limão, espremer um limão, colocar uma colher de café de açafrão, aí você pode colocar gengibre em pó, ou pimenta caiena, ou canela em pó, não é gostoso. Mas você misturar isso é um boom de antioxidante, que você vai modular os seus genes, vai dar saciedade e vai melhorar o seu sistema imunológico. E aí você vai conseguir consumir a cúrcuma. Não é gostoso, mas né, a Fer, minha paciente, ela sabe. Mas ajuda, né? E também, não adianta você também seguir toda a dieta que o nutricionista te passar, ou o médico te passar, se você não tratar o seu intestino. Tem vários estudos que mostram que mesmo pacientes que têm depressão, ou paciente que é submetido a um estresse crônico, ele tem alteração na microbiota intestinal, que causa disbiose.
O que é isso? É quando como que eu vou explicar um jeito fácil? A desbiose intestinal é quando ocorre uma hipermeabilidade aqui na sua barriga, no intestino, e faz com que as bactérias elas acabam entrando no seu intestino, no estômago, assim, um jeito bem chulo de explicar para vocês. Então, a gente tem que tratar o intestino. Quais são os sintomas de desbiose? Abdômen distendido, às vezes o paciente tem muito refluxo, língua amarela, língua branca. Esses são sintomas de desbiose intestinal. Então, você tem que tratar a desbiose intestinal do paciente para depois ele seguir toda a dieta. Porque, assim, às vezes você pode consumir a melhor dieta, os melhores alimentos, tudo orgânico, tal, suplemento. Só que se o intestino não estiver tratado, não vai resolver, não vai ser absorvido, não vai ser digerido, tá? Então, como que trata a desbiose intestinal? Você pode tratar a desbiose intestinal com probiótico, né? Mandar manipular probiótico. Ou também você pode fazer kefir. Alguém já ouviu falar de kefir? Kefir são lactobacilos vivos, né? Só que assim, tem que ter muito cuidado com os lactobacilos, tem que ser bem higiênico, tem que ter bem organizado, é como se fosse um filho, eu falo para os pacientes. Tem que cuidar, vai viajar, tem que congelar, é que nem uma criança. Aí eu sugiro, você pode fazer kefir de água, pode fazer kefir de leite, se você não tiver intolerância à lactose. Pode também fazer biomassa de banana verde, ou pegar banana verde e congelar. Tem bastante quantidade de pré e probióticos, tá? Então, é uma alternativa que vocês podem fazer para tratar essa microbiota intestinal, tá? E também, o intestino, quando você acaba causando essa desbiose, muitas pessoas que têm depressão, elas têm uma queda da imunidade porque gera um processo inflamatório, ou também, quando está com estresse crônico, elas têm muita afta. Vocês já repararam que essas pessoas elas têm? E como é que você trata a afta na nutrição, uma medicina mais integrativa? Tintura de... Eu não sei falar esse nome, gente. Essa tintura, você manda manipular 40 gotas, diluída em água, ou, tipo, eu não tenho isso. Ou você faz chá de guaçatonga, né? Guaçatonga é uma erva. Você vai em lojas de produtos naturais e você faz. Isso ajuda muito em afta. Principalmente meus pacientes oncológicos que têm muita mucosite. Eu sempre prescrevo chá de guaçatonga, eles bochecham e depois eles engolem. Tem uma melhora tipo, de 50% nos primeiros dias. Ou também, muita gente tem refluxo e gastrite por estar nesse processo crônico de estresse, de gastrite. Você vê muito assim, pessoa que está muito estressada, está depressiva, está com gastrite. Sempre eu pego isso no consultório. Como que você pode fazer? Chá de malva. Conhecem? Chá de malva? Também aloe vera. Só que assim, eu quis trazer o aloe vera porque tem vários estudos que a aloe vera não pode pegar a planta e fazer aloe vera. Não é indicado. É o único produto que é patenteado no Brasil e fora, que é da Forever One. Por isso que Forever Living, que eu posso colocar, porque é o único produto que tem que eles vendem. Aumenta muito a imunidade, só que é caro. Tem que avisar, né, que é caro. E tem um estudo que é bem legal que eu quis trazer, que é sobre a teanina. A teanina, esse estudo mostrou que em pacientes depressivos, eles usaram 250 miligramas de L-teanina por 8 semanas. Olha o que eles tiveram. Diminuição dos sintomas depressivos, diminuição dos sintomas de ansiedade e melhora do sono e melhora da cognição. Só por 8 semanas. Eu não quero prescrever L-teanina. Qual alimento que tem L-teanina? Chá branco. Já ouviu falar? Chá branco, você consumir no período da tarde, ele aumenta muito a L-teanina. A L-teanina, ela ajuda a acalmar. Normalmente, quando eu prescrevo em farmácia, eu prescrevo L-teanina, taurina e 5-HTP. Ajuda muito na concentração e ajuda na cognição e ajuda a acalmar o paciente. Esse estudo ele é bem legal, que mostrou que 100 miligramas da vitamina C em mulheres brasileiras jovens, saudáveis, e avaliado o efeito da ansiedade em 2 horas após a ingestão. Eu tenho um relato de caso que na clínica que eu trabalho, eu tenho 500 miligramas de vitamina C na minha bolsa, eu sempre ando, e uma moça ela teve uma crise de ansiedade, e logo que ela teve a crise, eu falei assim, calma, eu tenho vitamina C. E aí ela colocou sublingual e em 1 hora passou a crise. Às vezes a gente fala essas coisas e fala assim, gente, não é possível.
E é possível, tem muitos estudos que mostram isso. Não sou contra a medicação, mas eu acredito que dá para a gente primeiro ir para uma via mais alternativa, mais natural, para depois a gente procurar, né, essas medicações. Então, tem vários estudos legais sobre vitamina C. Ah, eu não quero prescrever vitamina C, eu não vou na farmácia mandar manipular. Gente, é só consumir alimentos ricos em vitamina C, como, sei lá, um suco de limão, acerola, kiwi, ameixa, mamão, laranja. Esses alimentos são ricos em vitamina C. É claro que não vai ter concentração de 500 miligramas para ter a dose na hora que a pessoa tiver crise. Mas se é um paciente que tem depressão, transtorno de ansiedade, é bom sempre consumir na dieta, no plano alimentar, esses alimentos. Tá bom? Eu vou correr que eu tô atrasada. E outra coisa que eu tinha conversado com vocês, lembra que eu falei que tem os 3 neurotransmissores, que é a dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que tudo que vicia. Então, o que vicia? Droga vicia, cigarro vicia, tudo que vicia tem dopamina. Chocolate tem dopamina, McDonald's tem dopamina, fast food tem dopamina. Então, quais são os alimentos que ajudam a aumentar a dopamina? Porque lembra que eu falei, quando a pessoa está estressada, diminui o cortisol e, consequentemente, diminui a dopamina. Então, tem pacientes que vêm no consultório que não tem prazer de fazer nada, não tem. E, às vezes, acha que está com depressão, mas ela só está com deficiência de dopamina. Então, tem uns alimentos que é o mucuna. A mucuna é um feijão que ela é só encontrada no interior de Goiás. Panaque ginseng, que é uma erva que você pode fazer também chá. Rojola rosa, que também você encontra ervas. O alecrim até estava comentando com a minha mãe, que a minha mãe ficou impressionada. O alecrim tem vários shoppings, que não sei se vocês sabem, eles colocam vários borrifadores de alecrim, óleo essencial, nos shoppings, porque o alecrim, ele dá vontade de você prazer. Então, se você está no shopping, sente o cheiro de alecrim, você vai querer comprar, entendeu? Então, você fica alegre no shopping. Então, assim, tem muitos lugares que tem alecrim. Na minha pós-graduação, a gente cheirava alecrim, óleo de alecrim, para ficar acordada. Então, é uma estratégia legal que aumenta a dopamina, tá? O café também, todo mundo gosta de café. Até 2 xícaras no dia não tem problema. Encerrando aqui, é um estudo que mostrou que a dieta ocidental aumenta o risco de depressão e a dieta mediterrânea diminui o risco de depressão. É o que a gente sabe, né? A dieta hoje em dia, infelizmente, é uma dieta rica em alimentos gordurosos, açucarados, fast food, ninguém tem tempo para nada. E esses alimentos, sim, aumenta a depressão, aumenta os sintomas depressivos. E é claro que a dieta mediterrânea, que é rica em alimentos naturais, ricos em antioxidantes, é claro que reduz. Aqui, esse estudo, ele mostrou perfeitamente o que eu te falei, que o padrão alimentar mais saudável, menos sintomas de depressão e ansiedade, que foi aumento do consumo de frutas, legumes, batatas oleaginosas e pão integral e água. Em comparado com esse estudo, que foi um padrão alimentar menos saudável, mais sintomas de depressão e ansiedade, que eles consumiram. O aumento do consumo de chocolate, doces, massa, salsicha, refrigerantes sem açúcar e açucarados, leite integral e pão branco, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu sei que a alimentação não é fácil, né? Que, normalmente, principalmente quando a gente está numa crise, tanto de ansiedade, igual que eu falo para meus pacientes, crise de ansiedade, até numa crise de depressão, a gente quer consumir aqueles alimentos que dão um carinho no coração, só que a gente tem que ter a consciência que na hora vai passar, só que vai potencializar os sintomas, tá? Então, assim, o tempo é curto, é só 20 minutos, mas eu quis, assim, tentar conscientizar vocês que a nutrição, ela não é só prescrever uma lista de não pode e não pode. A nutrição é muito além disso, né? Eu acredito no poder dos alimentos, eu acredito que, como uma crise salvou a menina semana passada, então tem muito poder disso. E, diante disso, vou falar para vocês uma frase que marcou minha vida, o ano passado, que foi que a empatia permite que nós nos coloquemos no lugar do outro e sintamos sua dor e seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformá-lo. Por isso que precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de pessoas capazes de entender a nossa dor e de nos ajudar a transformar nosso sofrimento em algo que faça sentido.
Essa frase definiu muito a minha vida no passado, porque é fácil a gente estudar algo e aprender na teoria e aplicar. Isso é muito bom. Só que a diferença é quando a gente viveu. Tudo isso que eu falei, eu apliquei em mim. Eu tive transtorno de ansiedade no passado e eu coloquei tudo isso em prática. E eu consegui vencer. Então, eu acredito sim que a nutrição ela pode ajudar a gente, que ela pode transformar. E quando a gente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar do nosso paciente ou dos nossos familiares, dos nossos amigos, a gente faz a diferença, a gente pode ajudar eles, né? É isso que eu levo para a minha vida no consultório, todos os pacientes que entram. Infelizmente, praticamente 90% de todos os pacientes que eu atendo, todos chegam para emagrecer, mas todos têm depressão, ideações suicidas, e eu trato eles nisso, com a empatia. Porque você pode, independente da área de vocês, eu sei que eu estourei o tempo, mas independente da área de vocês, da profissão, se vocês não tiverem empatia, vocês não vão a lugar nenhum. Então é o lema que eu levo para a minha profissão, e é isso que eu estou tentando ter a carreira. Obrigada.